Os moradores de Bangkok estão preocupados que os fundos públicos estejam desaparecendo em buracos negros. Tão profundo quanto esta posição número 9. Roma, na Itália, é um dos lugares com maior riqueza, histórica na Terra. Hoje, cerca de 2,8 milhões de pessoas vivem na cidade eterna. Muitos dos seus monumentos antigos ainda estão de pé. Eles são cercados por arquitetura moderna. Como rodovias, a Bantana House é uma rodovia de 2 pistas que conecta Roma com os assentamentos a noroeste da cidade. Em 6 de abril de 2023, um italiano chamado Mattias estava indo em direção a Roma quando viu algo voando em sua direção. Carro sem tempo para reagir, ele simplesmente se preparou para o impacto. E agora fez 39. Assista novamente na câmera. Lentamente parece que o teto de um caminhão que passava se soltou e voou para a faixa. O para-brisa absorveu o impacto suficiente para desalojar o veículo e danificar a câmera do 39. Felizmente o veículo não capotou, e Mattias saiu apenas com um pequeno corte no pescoço. É difícil distinguir onde a folha de metal termina em Mattias e hash 39. A cicatriz começa, considerando o dano. Foi uma sorte que tudo o que eles sofreram foi um pouco dor no pescoço. E o caminhão atrás deles poderia ser o responsável. Não temos certeza do que causou isso. Saiu do caminhão? Poderia ser um desses acidentes bizarros, não é? Momento autêntico no estilo Destino Final, que poderia ter sido muito pior no número. Em Xangai, na China, vivem 26 milhões de pessoas. Conflito sério, a rivalidade deles começou delas e terminou em 4 de maio de 2023 enquanto eles dirigiam uma pista elevada. Uma clássica briga de trânsito entre um Audi azul e uma caminhonete. Amarelo. Tudo começou quando o Audi azul e o hash 39. A pista estava prestes a acabar, mas o caminhão amarelo recusou-se a deixá-lo passar. O Audi azul ligou o sinal, mas o amarelo caminhão. Continue em frente em vez de deixar o caminhão passar. Nosso Audi azul continua lutando. Os dois carros mal trocam de tinta antes que a van amarela se mova para outra pista que e hash 39. Quando o caminhão cruza e atinge o Audi, eles raspam um no outro. Um momento antes o caminhão está à frente, mas o Audi não está disposto a deixá-lo ir. Avança facilmente e atinge o caminhão, forçando-o a subir a barreira e quase fora. Caindo da ponte. As imagens da estrada mostram a van amarela pendurada. Felizmente nenhum dos carros caiu na barreira e ambos os motoristas escaparam. Eles foram recebidos pela polícia de Xangai. Você deveria ter feito o mesmo que o Audi azul. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Classificado em 7º lugar, o condado de Fairfax é um conjunto de 69 comunidades no norte da Virgínia, na fronteira com Washington, D.C., e abriga várias agências governamentais, incluindo o Distrito Federal de acordo para o departamento. Algo assim. Fairfax tem um sério problema com motoristas adolescentes em 2023. A polícia e Fairfax emitiram 62% mais multas por excesso de velocidade para motoristas adolescentes no ano de 2022. Em 2 de maio de 2023. Um deles, fora de controle, quase custou a vida de um policial. Por algum milagre, o oficial saiu ileso para contar a história. Segundo relatos, o veículo em alta velocidade era um BMW M3 dirigido por um garoto de 17 anos e 2 passageiros viajando a mais de 190 km por hora. Ao perderem o controle, eles deslizaram para a faixa oposta e bateram em outro carro. Milagrosamente, nosso oficial veterano de 33 anos saiu apenas com ferimentos e atendeu imediatamente o motorista com quem colidiu, que só tinha alguns solavancos e arranhões. Os adolescentes também sofreram ferimentos leves, mas passaram bem. Talvez sorte seja uma palavra melhor. O departamento de algo assim pediu aos pais que não comprassem carros que seus filhos não podem dirigir. Como disse o chefe de polícia Davis, o veículo envolvido naquela colisão era muito carro para um piloto inexperiente. Em 6º lugar, nós nos encontramos na China. Exatamente em Fuzhou. É a capital e uma das maiores cidades do mundo. A província de Fujian abriga cerca de 830 milhões de pessoas e um motorista. Eratego aprendeu uma lição valiosa sobre paciência em agosto de 2015-2023, quando um negro
Mercedes tentou ultrapassar um caminhão. Enormes postes elétricos aprenderam rapidamente porque era preciso dar bastante Com cargas espaço superdimensionadas. O carro preto tenta ultrapassar. Mas o caminhão o corta e muda de faixa. Mas um carro estacionado na beira da estrada o obriga a usar um caminhão para fazer o mesmo. Por algum motivo, o motorista acelera e bate o carro contra os canos. Felizmente, não havia ninguém no banco do passageiro, nem no motorista. Ele saiu ileso. Imagens registradas com celular mostram como foi o acidente de perto. Nosso motorista teve sorte de estar sozinho. Dia. Quem sabe o que poderia ter acontecido se outras pessoas estivessem neste carro no... Número 5. Algumas pessoas acreditam que o mundo gira em torno delas, assim como esses dois russos que decidiram se colocar na frente de um bonde que se aproximava, enquanto... Tentando, eles entraram nos trilhos do bonde que corriam ao longo da estrada. Provavelmente eles presumiram que o trem iria parar. Os dois homens saem do carro e olham para o bonde como se dissessem: "O que você está fazendo? Você vai culpar o motorista? Porque você não sabe como os trens funcionam, meu amigo." Agora voltamos para ver onde essas pessoas erraram. Para ser mal compreendido desde o começo, você pode ver uma grande van entrando na faixa oposta. Como não há sinalização, imaginamos que isso seja normal nesta estrada. Lá, o motorista teve uma pequena brecha para sair no momento em que a van passou. Eles poderiam ter acelerado depois que o próximo carro passou. Mas essa pequena hesitação de Lee custou-lhes milhares de dólares em danos no final. Esses dois estavam 100% errados. Talvez, da próxima vez, eles esperem o trem passar, eles estarão mais decididos na quarta posição da nossa contagem. Barrie, Canadá. É uma cidade grande a cerca de 56 quilômetros ao norte de Toronto. É um lar de cerca de 146 mil pessoas que são pegas de surpresa quando um raro tornado varreu a área. Felizmente, ela estava segura lá dentro, mas os carros no estacionamento não tiveram. Uma mulher local tinha acabado de chegar para um compromisso eventos. Tinha uma tornado de categoria F2 de caos absoluto. Alguns testam menos e tem o que chamam de modo sentinela. Se houver câmeras e sensores, eles permanecerão ligados para registrar atividades suspeitas. Se não, se você soubesse que um tornado estava chegando, você poderia pensar que era apenas uma forte tempestade. Mas o vento se intensifica e as árvores começam a se dobrar, quase quebrando caixas. Fly e as tendas do lado de fora deste prédio de escritórios são arrancadas do chão. Eventualmente ele voa para longe. Nunca mais vi. Agora você pode fazer hash de 39T. Veja o canteiro de obras do outro lado da rua, com muitos equipamentos soltos. O tornado se intensifica, pega cones laranja e pneus soltos e os joga no estacionamento. Agora, a tempestade está diretamente sobre o Tesla. Vento girando tão violentamente que realmente move o carro vermelho do seu lugar. O proprietário disse que todo o painel do seu Tesla estava danificado e todas as janelas necessárias para ser substituído tão rapidamente quanto chegou. Desapareceu de vista. Felizmente não havia ninguém no estacionamento. Foi ferido em outro lugar. O tornado causou cerca de $100 milhões em danos materiais em toda a cidade. De Barry Ramos no nosso top 3 dessa contagem, todo o verão. Alguns hindus fazem uma longa peregrinação ao templo de Badranath, localizado na Índia, devido às condições climáticas adversas em estradas de montanha. O templo só abre durante os meses de verão. No entanto, isso não significa que o hash 39T seja de perigos torrenciais. Pode enfraquecer o solo, causando deslizamentos de terra a qualquer momento em várias ocasiões durante o verão de 2023. Deslizamentos de terra. Pedras bloqueiam o caminho, forçando os peregrinos a esperar ou voltar. Um deslizamento de terra de 29 de junho deixou centenas de pessoas isoladas na encosta da montanha. Lembre-se de que costumava haver uma estrada onde agora há todas aquelas pedras. Infelizmente, deslizamentos de terra como esse são extremamente comuns na Índia. Está entre os 5 países mais propensos a deslizamentos de terra no mundo.
Na verdade, cerca de 12,6% da área, a Índia e o hash 39 como massa terrestre são vulneráveis para deslizamentos de terra e que não têm regiões agora enfrentam a tarefa precária e limpar o deslizamento de terra sem causar outro ponto. Imagine o quanto deve começar todas essas pedras e detritos de que estamos falando. De dezenas de milhares de quilos de montanha simplesmente descansando na estrada. Uma pessoa com uma câmera em uma motocicleta atravessando o trânsito causado pela onda no. Nem todos esses indivíduos estavam indo para o templo, mas muitos estavam. Agora eles terão que sentar e esperar que as equipes desobstruam a barreira antes de continuar sua jornada. Espero que os deuses 1 e hash 39T fiquem muito bravos. Número 2. A China é conhecida por ter algumas das tempestades de vento mais intensas e das planeta. Falamos de tufões, monções e até mesmo tornados completos. Mas às vezes fica muito ventoso para os moradores da cidade de Baishan, província do Sudeste. Eles aprenderam o quão violentos esses ventos podem ser. E os motoristas estavam realizando suas tarefas quando a tempestade de repente atingiu folhas de metal, começaram a voar os telhados. Parecia que um monstro estava atacando a cidade. Um morador local. Ele tinha um veículo e o hash 39. Está gravando a câmera quando um dos metais folhas quase bateram em seu. Disse: nosso motorista e hash 39 é carro. Teve sorte comparado para aqueles estacionados sob o teto. E a placa de propaganda em torno de uma dúzia de carros sofreu algum tipo de dano. Quando ficou seguro andar pela área, os moradores começaram a registrar o caos. Mais tarde, parecia que um tornado havia varrido esta cidade. Outros foram corajosos o suficiente para filmar enquanto os escombros continuavam caindo. Achamos que todo aquele material branco flutuante é isolamento do telhado. Outro grupo agiu rapidamente para resgatar alguém preso em seu carro. Felizmente, seus veículos absorveram grande parte do impacto. E eles emergiram ileso no número 1. Plattsburgh, Tennessee é uma cidade turística perto do principal centro de distribuição de fumaça. Montanhas têm cerca de 4.000 residentes permanentes, mas atrai muitos turistas. Em 1º de setembro de 2023, um grupo de caminhantes estava estacionado do lado de fora da loja da cidade. Um deles notou algumas pequenas pedras caindo da montanha. Felizmente, eles reconheceram os sinais de um deslizamento de terra iminente, que alertava os outros para moverem seus carros. O poder da natureza é aterrorizante e impressionante. Espero que todos aqui superem com segurança esse difícil desafio. É horrível que isso e hash 39 não sejam apenas uma inundação normal e pedras. Rápido. Levante-se e saia dessa confusão antes que ele e o hash 39 sejam tarde demais. A cena agora é como em um filme de ação, onde os carros se transformam, relutantemente, em brinquedos para a natureza se divertir. Quando as cheias passam, a Suíça recupera a sua beleza original, onde a bela paisagem faz você pensar que está no hash 39, se expanda em uma versão real do paraíso. Não há nada melhor do que assistir ao nascer do sol sobre os Alpes. Essa vista realmente me dá uma sensação de relaxamento e conforto. Este também é um destino ideal
Para os amantes do esqui. Esquiar ao pôr do sol é incrível quando as pessoas e a natureza se tornam um só ponto. A neve geralmente é macia e romântica, mas quando uma nevasca a atinge, ela se torna uma grande. Performance da Mãe Natureza, como se ela fosse organizando uma festa surpresa para todos. Imagine que você acabou de abrir a porta, depois de um sono profundo, e a primeira coisa que lhe veio à mente: você era uma enorme tempestade de neve, transformando o céu em um deserto branco. O que é isso em hash 39? Essa foi provavelmente a pior tempestade de neve que já vi na minha vida. E é perigoso sair neste momento. A tempestade de neve transformou o trânsito no jogo de direção mais desafiador já criado. A neve era tão espessa que me senti como se estivesse na lua. Ele no hash 39 é todo branco. Talvez eu precise de um traje espacial. Eu me senti perdida no mundo da Rainha do Gelo. Uau! É como viver em um verdadeiro filme da Disney. Não importa quão forte seja a tempestade de neve. Não há como negar que a neve ainda é muito bonita. Como um tapete branco puro. No sul. Tempestades na Flórida se transformam em furacões tropicais, fazendo com que todos se sintam como se estivessem vivendo em um filme de ação. Este foi um dia ruim para este lugar. Quando a natureza decidiu limpar tudo, não deixando nada para trás. Ah, o que você está fazendo? No Arizona, os Estados Unidos sofreram grandes danos com a tempestade. A infraestrutura rodoviária também foi danificada, e as ruas ficaram caóticas. Uau! A natureza virou tudo de cabeça para baixo. Sob o poder louco da tempestade, a antiga árvore gigante começou a tremer violentamente. Não, isso, aquilo de hash 39 mostrando sinais. Tudo o que você precisa é de uma tempestade brutal. E tudo ao seu redor se transformará instantaneamente em um gigantesco parque aquático. Onde as ondas quebram acima de tudo, como se estivéssemos no meio de um cataclismo. Inundações não são apenas água corrente. Eles têm um poder destrutivo terrível. Capaz de afundar e derrubar pontes num piscar de olhos. Esta é uma imagem impressionante da ponte que liga Karditsa e Farsala, que foi tragicamente danificado por uma enchente na Grécia de Bolonha. E quando o nível da água sobe,
Navios incontroláveis colidirão com a ponte, criando choques fortes que não seremos capazes de evitar. O navio gigante, como um monstro de aço, foi levado pela forte correnteza. Cada impacto fazia o chão tremer. A ponte gigante, outrora considerada invencível, agora está frágil diante do poder furioso das águas. Quando a natureza fica brava, até os gigantes, eles têm que se ajoelhar. Sangue dividiu a estrada ao meio, transformando-o em o que tornava a viagem difícil e perigosa. Agora entendo por que as pessoas aqui temem mais as enchentes e inundações repentinas até o tufão Yaga. Só de olhar para essa cena. Próximo. Exploraremos um dos desastres naturais mais devastadores: os terremotos. Ninguém pode prever quando ou onde isso vai acontecer. Mas quando isso acontece, tudo pode ser reduzido a escombros em questão de segundos. Depois de tempestades violentas, terremotos devastadores e uma batalha implacável com a natureza, ocorreu um deslizamento de terra devastador. Uma cena caótica se desenrolou diante de nossos olhos. Pedaços de terra rachada desabaram de repente, pegando pedras e árvores. Que assustador! As pedras rolaram montanha abaixo, como se estivesse flutuando no espaço, caindo livremente no rio próximo. Que diabos? Pedras gigantes caem da montanha como bolas de boliche loucas. Este lugar se tornou um parque de aventuras do qual ninguém quer participar. Parecia que um monstro gigante estava descendo a montanha lentamente, mas perigosamente. Você nunca entenderá o poder da natureza até ver isso. A natureza não é algo para ser brincado ou menosprezado. Eu realmente não estou no hash 39. Entenda o que está acontecendo aqui no hash 39. Pessoas que gostam de banhos de lama provavelmente gostarão deles, mas não no hash 39. Uau! Parece que essas árvores decidiram parar. Arranque suas raízes e comece sua aventura com as águas da enchente. Você acha que deslizamentos de terra são um grande problema? Deslizamentos de terra são terríveis. Espere só até a avalanche chegar. Aquela cena é muito mais assustadora. Cuidado com esse ataque implacável de corredeiras. A avalanche deslizou pela estrada como uma parede gigante. Aleluia, dando boas-vindas aos visitantes. Mas ninguém sabia que isso estava causando muitos problemas. Este homem está correndo contra Deus como se sua vida fosse uma maratona. Mas parece que Deus decidiu ceder.
e deixar-lhe uma saída. Wayne. Uma avalanche pode parecer um espetáculo pitoresco. Mas Dawn em Hash 39 não se deixe enganar por sua beleza. Quem sabe o que ele está planejando com Hash 39? Corra pela segurança em primeiro lugar. A natureza é tão interessante. Os icebergs flutuantes parecem doces de coco gigantes. Só de olhar, dá vontade de dar uma mordida. Mas Dawn e Hash seriam tão tolos a ponto de tentar. Mas as pessoas aqui podem. E Hash 39 sem saber se é um fenômeno natural interessante ou um sinal de um desastre terrível iminente. Apareceu gelo raspado. Quem quer levar um pouco para casa para fazer um smoothie? A natureza também oferece momentos mágicos e você não acreditaria no Hash 39 se não o fizesse. E Hash 39 os testemunhou com uma câmera. Esta é uma visita de alienígenas. Espere um minuto. Deixe-me tirar uma foto para mostrar aos meus amigos. Ou há algum segredo escondido neste túnel? Poderia ser um tesouro. Certamente essa garota tem algum superpoder misterioso. E sob o oceano parece haver uma ligação misteriosa entre humanos e animais. Uau! Uma reviravolta perfeita como essa realmente me fascina. Posso, e Hash 39 tirar meus olhos dele. Ele e Hash 39. É incrível que esse caminhão de container consiga subir no teto. Ele e o Hash 39 são incríveis. Você acorda às 3 da manhã para ir ao banheiro e vê isso. Definitivamente corra rápido e reze para que isso seja apenas um sonho. Ad. O que é Hash 39 e o que está acontecendo em Minnesota? Uma monstruosa tempestade de granizo chegou. Quem imaginaria que um dia ruim poderia se transformar em uma versão de Jill Alhand, com pedras gigantes caindo do céu? O clima ficou brutal enquanto ventos tempestuosos rugiam, arrastando nuvens negras e sombrias, como se estivessem convergindo para discutir um enredo. O granizo caiu densamente, cobrindo a rua como uma camada de neve branca. Qualquer um que goste desses cubos de gelo gelados deveria vir aqui. Eu e Hash 39 podemos acreditar que isso é apenas um efeito de iluminação. It and Hash 39 é definitivamente um ótimo show do Zeus. Você já testemunhou esse fenômeno? Granizo corta toda a estrada, virando a rua em uma relutante pista de patinação no gelo. O Texas também teve que suportar padrões climáticos malucos. Ninguém sabe o que nos espera a seguir. Às vezes a natureza cria surpresas que fazem as pessoas simplesmente agradeça silenciosamente a Deus por protegê-los rapidamente. Oh, meu Deus! Um encontro aterrorizante os fez correr o mais rápido que podiam, sem ousar olhar para trás. Se fosse eu e Hash 39 provavelmente desmaiamos na hora. Uma cena que faz as pessoas abaixarem a cabeça em admiração diante do poder ilimitado da natureza. Este terremoto fez meus olhos ficarem vidrados.
E as pessoas abaixo podem ter que enfrentar todos os tipos de fluxos repentinos de água de origem desconhecida. Um terremoto de magnitude 7,1 ocorreu, fazendo a estrada tremer como se respirasse, provocando curiosidade e perigo. Isso é esquerda. Um turbulento rio de lama fluía por uma encosta chinesa, causando comoção online. Você já viu essa cena? Por favor, compartilhe comigo. Uau! Essa nuvem estranha parece querer invadir a cidade inteira. Outro. É um sinal de um OVNI? Oh, meu Deus! Este momento aterrorizante da avalanche foi registrado por pessoas. Corra rápido! Se você Don e Hash 39 querem se tornar um jogo da natureza 39 Suri. Quando as águas das enchentes sobem e fluem rapidamente, destruir uma ponte nada mais é do que um jogo da natureza. Este é realmente um dia de pesadelo para as pessoas aqui? O povo brasileiro teve que enfrentar uma terrível enchente que varreu